Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje, conhecer o que nós cremos, a nossa declaração de fé. Por que nós estamos trabalhando esse tema aqui, irmãos? Porque nós temos percebido, para os irmãos terem uma ideia, só do começo do ano de 2016 para cá, nós temos recebido aqui na igreja, podemos dizer, né, Wellington, que mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas novas, alguns têm nos visitado, outros têm permanecido e nós louvamos a Deus por isso, né? E nós queremos ajudar os irmãos, principalmente aqueles que são mais novos, aqueles que estão chegando, para que você possa conhecer a nossa igreja, conhecer aquilo que nós cremos, conhecer a maneira como nós vivemos, né? Conhecer a filosofia de trabalho da igreja, conhecer a nossa história. Igreja Batista Betel, mas de onde que vem essa igreja aí? Será que ela caiu de paraquedas aqui em São Carlos, né? Como é que é a história dessa igreja? Então nós queremos abordar esses temas aí com os irmãos. Então, agora nós estamos no mês de abril, maio, junho e julho. Nós pretendemos sempre, provavelmente no último domingo de todo mês, nós estamos convidando principalmente as pessoas assim que são mais novas, que têm chegado aqui na igreja, para que nós façamos este trabalho de conhecermos a igreja. Eu sei que até mesmo irmãos que já são mais antigos aqui da igreja, talvez não conheçam também, por exemplo, a nossa declaração de fé. E é importante nós conhecermos, tá bom? Então, irmãos, aqui o objetivo é de que os irmãos conheçam a igreja, nós também queremos conhecer vocês. E eu queria aproveitar esse momento para perguntar o nome de pessoas aqui que eu sei que são mais novas. Eu vou perguntar o nome e vou pedir para vocês falarem em voz alta, por quê? Para que todo mundo possa saber, tá bom? Eu já sei o nome dela, mas eu vou pedir para ela falar. Dona Conceição, qual é o nome da senhora? Conceição, Dona Conceição está aqui. Lourdes, qual que é o seu nome, Lourdes? Lourdes, é a Lourdes. Nós temos também, eu ainda não guardei o nome de vocês, eu estou em dívida, hein? Como é que é o nome de vocês mesmo? Misael? Suza. Misael e a Suza. Como é que chama essa coisa linda? E a Rebeca. Misael, Suza. Quem aqui já tinha visto o Misael e a Suza aqui nos cultos de domingo? Quem já conversou com eles? Então, já tem uma missão, né? Ir lá, dar um abraço, um sorriso e abençoar o Misael, a Suza e a Rebeca. Misael, Suza e Rebeca. O irmão também tem, eu ainda não guardei o nome do irmão. Antônio. Quem aqui já conhece o Antônio? A maior parte já vem aqui faz tempo na igreja, né? Quem mais assim que é do... O Claudinei todo mundo já conhece, né? Claudinei todo mundo já conhece. Vamos dizer assim que são as pessoas mais novas, né? É isso aí. Então, gente, esse é o objetivo, tá? Durante aqui a nossa... o nosso estudo aqui da nossa... É o Marcos. Irmão, você sabe que a gente está tão acostumado... A gente está tão acostumado de estar junto que a gente acaba esquecendo, né? Esse irmão aqui, ele é o Marcos, ele é diácono e ele serve ali na unidade da Betel no Jardim Ferraz, né? E eu vim acompanhando ele hoje, vim aqui para São Carlos junto com ele hoje, né? Então é o Marcos, ele é lá de Bauru, tá bom? Inclusive o Marcos já conhece isso aqui já, né, Marcos? Já conhece, tá bom? Então, irmãos, esse é o objetivo, tá bom? Nós vamos ler aqui, abra sua Bíblia no livro de Judas. Existe na Bíblia esse livro, viu, irmãos? Judas, ele fica antes de Apocalipse, ele é
um livro que só tem um capítulo. A Epístola de Judas. E nós vamos ler, irmãos, o verso 3. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Diz assim a palavra: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Alguém tem alguma outra versão? Lê para nós, Marcos, por favor. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, mais uma vez nós pedimos a Tua bênção, porque sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. E é somente com a Tua bênção que o nosso estudo nesta manhã será proveitoso, será útil. E é isso que eu peço, Pai. Abençoa-nos, e que nesta manhã, Senhor, esse tema tão importante que nós vamos ver agora, que nós possamos ser enriquecidos, edificados, abençoados por Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o versículo que nós lemos, Judas fala que nós recebemos uma fé. E nós temos um mandamento aí no versículo 3, de batalhar pela fé que de uma vez foi entregue aos santos. Aí a fé que Judas fala, ela não é a fé no sentido de acreditar. Mas a fé que Judas fala aí, significa o conjunto de verdades que nós cremos. Então a fé, nós podemos dizer, aí que a fé que Judas fala aqui no versículo 3, é que nós temos que batalhar pelas doutrinas que foram entregues aos santos, de uma vez por todas. Então, se nós como cristãos, nós temos que batalhar pela nossa fé, que lutar pela nossa fé para conservar a nossa fé, então nós precisamos conhecer essa fé, conhecer essas verdades da palavra de Deus, da qual nós não podemos abrir mão, da qual nós cremos. Então o nosso assunto hoje é o que nós cremos. O que a igreja aqui de São Carlos crê? O que a igreja Batista Betel crê? E isto está resumido num documento que é chamado a nossa declaração de fé. Bom, a coisa mais importante de uma igreja é o que ela crê. Porque uma igreja, o que determina uma igreja, se ela é uma igreja de verdade ou não, é o que essa igreja crê. O que determina se essa igreja, sendo ela verdadeira, que ela é uma igreja pura ou não, é o que ela crê. Então, irmãos, a coisa mais importante que nós temos que conhecer é o que a nossa igreja crê. O que a nossa igreja crê? E é esse assunto que nós estamos tratando aqui. Como que nós vamos trabalhar? Primeiro, nós vamos fazer uma explicação geral, falando a respeito desse documento, da nossa declaração de fé, o que é uma declaração de fé, da onde que surgiu a nossa declaração de fé. Depois nós vamos analisar o documento, fazendo paradas para perguntas. Então quem tiver perguntas, você tem a liberdade, desde que seja pertinente ao assunto. Tá bom? Bom, o que é uma declaração de fé? Mas antes disso, ainda eu tenho uma pergunta. Quantos aqui já foram de igrejas que tinham uma declaração de fé e que você conheceu uma declaração de fé? Pastor Celso, ali. Quem mais? Pode levantar, levanta a mão. Quem? Você já foi de alguma igreja que essa igreja tinha uma declaração de fé e você conhecia a declaração de fé dessa igreja?
Então os irmãos viram que são bem poucas pessoas, né? Infelizmente, irmãos, as igrejas têm perdido essa prática. Tanto de ter uma declaração de fé definida, como também de que essa declaração seja conhecida pelos membros da sua igreja. Antes de eu vir para Betel, eu estou na Igreja Batista Betel há mais de 10 anos. Eu passei por outras igrejas que eu também, se falasse para mim o que é declaração de fé, eu ia ficar, não ia saber. Irmãos, e isso é a coisa mais importante. Bom, basicamente uma declaração de fé, ele é um resumo das doutrinas mais importantes da Bíblia. Então o que é uma declaração de fé? Ele é um resumo das doutrinas mais importantes da Bíblia. A declaração de fé, ela tem a mesma autoridade que a palavra de Deus tem? Não. Por quê? Porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus. A declaração de fé, ela está baseada e ela resume as palavras inspiradas da Bíblia. Então a autoridade de uma declaração de fé, estão prestando atenção? Vou perguntar para vocês, hein? Vou perguntar para vocês aí, hein, Mateus? Uma declaração de fé, a autoridade dela, a sua autoridade, ela depende do quanto que ela é alinhada com as doutrinas da palavra de Deus. E graças a Deus nós podemos dizer que a nossa declaração de fé ela é uma declaração bíblica. Bíblica. Certo? E ela é útil para quê? Você fala, negócio de declaração de fé, até hoje eu nunca precisei, né? Nunca usei isso aí. Mas você não usou formalmente. Mas todos nós, de certo modo, temos uma declaração de fé. Todos nós, viu, dona Conceição? Todos nós. Tem gente que fala assim, não, eu sou crente, mas esse negócio de teologia não é comigo. Teologia é coisa dos homens. Teologia é coisa para quem estudou, para quem fez seminário e tal, etc. Lê do engano. Na verdade, todo cristão é um teólogo. Você sabia, Marilza, que você é uma teóloga? É. Você sabia? O Misael já sabia, né, Misael? Você é um teólogo. Por quê? Porque todos nós fazemos teologia. Quando você ora, hoje de manhã nós estivemos aqui orando. Quando você ora, você está fazendo teologia. Por quê? Se você ora é porque você crê primeiro que Deus existe. Você crê que Ele ouve a sua oração. Dependendo do que você orou, mostra se aquilo que você crê a respeito de Deus e da vontade de Deus. Quando nós oramos, quando nós evangelizamos, quando nós compartilhamos a palavra com alguém, nós estamos fazendo teologia. Todo mundo tem uma teologia. Até o Mateus. Todo mundo. Viu, Mateus? Até você. A teologia, ela é, vamos resumir assim, ela é o estudo a respeito do que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. Isso é teologia. O que é teologia? É o estudo daquilo que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. E todos nós temos uma teologia. Agora a grande questão é se a nossa teologia ela é boa ou se ela é ruim. Se ela é bíblica ou se ela não é bíblica. Então a declaração de fé da igreja, ela é útil para quê? Para nortear a nossa fé e verificar se nós estamos entendendo corretamente a Bíblia. Porque, irmãos, não basta apenas ler a Bíblia. Nós precisamos também entender corretamente a Bíblia, certo? Histórico da nossa declaração. Essa declaração de fé, ela é baseada numa confissão antiga chamada a Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Ela é uma confissão bastante antiga, bastante aceita e reconhecida por muitas igrejas. Só no artigo que fala do Espírito Santo é que a nossa declaração de fé, ela difere da Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Oi. Eu acho que tá, parece que estão gravando lá sim. Parece que estão gravando, tá? Joia. Então, só para a gente ter uma ideia.
Então a nossa confissão de fé, bom dia, nossa confissão de fé, ela é baseada na confissão de fé de New Hampshire, só no artigo 3º que fala do Espírito Santo, que ela é baseada na declaração de fé de Kansas. Bom, importância. Existem pontos na Bíblia que nós podemos discordar e ainda assim ser membros da igreja. Membros da mesma igreja, mas há outras que são essenciais para a mensagem do Evangelho e todos nós precisamos concordar nesses pontos como igreja. Será que nós temos crenças diferentes entre nós? Será que aqui dentro da igreja tem pessoas que um crê de um jeito, outro crê do outro? Alguma diferença a gente tem. Você tem um que é calvinista, outro que é arminiano, você tem o outro que é pelagiano. Né? Você tem diversos pensamentos, diversas linhas de pensamento. Uns gostam do culto mais fervoroso, uns gostam mais do, né? Como disse por aí assim, do repleplé, né? O outro já é mais tradicional, o outro já é mais, né? Já é mais paradão, mais tranquilo, mais meditativo, né? Mais reflexivo e tal. Bom, temos diferenças. Aqui nem todo mundo crê do mesmo jeito. Só que tem um determinado conjunto de verdades que todos nós obrigatoriamente temos que crer do mesmo jeito. Temos alguma diferencinha, alguma coisa ali? Podemos ter. Desde que ela não fira as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Bom, nós vamos ver aqui a declaração de fé dividida em 3 partes. Primeiro, da nossa declaração de fé, nós vamos ver que aquilo que nós cremos, nós não inventamos agora. Nós cremos naquilo que os cristãos têm crido há mais de 2 milênios. Então o que nós cremos não é algo que a gente inventou, nós cremos naquilo que desde os dias dos apóstolos, de Cristo e dos apóstolos, nós também cremos. Nós também cremos naquilo, a nossa fé também, ela é oriunda também da reforma protestante. Nós também somos protestantes. E nós vamos ver também que nós também somos batistas. E como batistas nós ainda também somos continuistas. Aí você vai saber o que é continuista, só para deixar curiosidade para aqueles que ainda não sabem. Bom, então a nossa declaração de fé ela está alinhada com o cristianismo histórico, mais de 2000 anos de fé, o protestantismo histórico, ou seja, como é que surgiu as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes? Surgiu lá no século 16 com a reforma protestante. E dentro do protestantismo nós também somos batistas, e dentro dos batistas nós somos continuistas. Para você estar por dentro. Então vamos lá, bom. O que da nossa declaração de fé, os irmãos vão ver, eu vou começar a mostrar os artigos, nós temos 18 artigos na nossa declaração de fé, mas eu não vou apresentá-los na ordem em que eles estão na declaração de fé, mas eu vou apresentá-los primeiro. Quais são os artigos que estão alinhados com o cristianismo histórico? Depois, quais são os artigos que estão alinhados com o protestantismo histórico? Depois, qual o artigo que está alinhado com os batistas? E por último, o artigo que está alinhado com aquilo que nós cremos a respeito do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Certo? Até aqui está todo mundo comigo? Todo mundo acordado aí? Misael, você me ajuda aí, viu, Misael? Então vamos lá. Bom, olha, ficou pequeno, gente. Então o que nós cremos a respeito de Deus? O que nós cremos a respeito de Deus? Eu vou ler, tá? Cremos que há um... Mateus, presta atenção, hein, Mateus? E somente um Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus é Espírito, infinito e inteligente, cujo nome é Jeová, Criador e Senhor supremo dos céus e da terra, indizivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor, que na unidade divina há 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em todas as perfeições divinas
e que executam ofícios distintos, mas harmoniosos na grande obra da redenção. Então nós cremos que só há um único Deus verdadeiro. Esse Deus, ele é espírito, ele é invisível, e ele existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente vai entender isso? Você não entende. Isso nós cremos. Isso nós apenas aceitamos como Deus ele revela a nós na sua palavra. Certo? Então, existem 3 deuses? Um Deus só, mas que existe em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, o que mais que nós cremos? A respeito da queda do homem no pecado. Os irmãos sabem, nós vamos ler aqui, né? Cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei do seu Criador, mas caiu desse estado santo e feliz, por transgressão voluntária, em consequência da qual toda a humanidade tornou-se pecadora. Não por constrangimento, mas por livre escolha, sendo por natureza destituída completamente daquela santidade que a lei de Deus requer, e positivamente inclinada à prática do mal, estando sem defesa nem escusa, condenada com justiça à ruína eterna. O que nós cremos a respeito do homem? Foi Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. Deus os criou perfeitos, para nós vivermos para a glória dele. Mas o que aconteceu? O homem pecou contra Deus. O homem se rebelou contra Deus, e ao fazer isso ele caiu do estado de perfeição do qual Deus o criou. E quando o pecado entrou na vida do homem, então o homem caiu num estado de pecado e de miséria. E todas as partes do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Nossa vontade, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa mente, nossa maneira de enxergar as coisas, tudo foi prejudicado pelo pecado. E se o homem morrer desse jeito, pecador, ele está condenado com justiça. Não é porque Deus é ruim, mas o homem que morre do jeito que nasceu, como pecador, no pecado, a palavra de Deus diz que esse homem está condenado a sofrer a ruína eterna, a perdição eterna no inferno. Então é isso que a palavra de Deus ensina. Salvação. O que nós cremos a respeito do meio de salvação? Cremos que a salvação dos pecadores, presta atenção, Patrícia, é inteiramente de graça, pela mediação do Filho de Deus, o qual, segundo o desígnio do Pai, assumiu livremente a nossa natureza, mas sem pecado. Honrou a lei divina pela sua obediência pessoal, e por sua morte, presta atenção, hein? E por sua morte realizou completa expiação dos nossos pecados, que tendo ressurgido dos mortos, está agora entronizado nos céus, e que unindo em sua maravilhosa pessoa a mais terna simpatia com a perfeição divina, está completamente capacitado para ser o Salvador adequado, compassivo e todo suficiente dos homens. Então nós cremos num único Deus, que existe em 3 pessoas, que criou o homem perfeito em santidade, mas esse homem caiu desse estado, num estado de pecado e de miséria, condenado ao inferno. Mas Deus provê um meio de salvação para o homem. E esse único meio de salvação, ele é de graça. Não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é única e exclusivamente por causa daquilo que Cristo fez por nós. Resumindo, o que Jesus fez por nós? Ele viveu a vida que nós tínhamos que ter vivido e morreu a morte que nós tínhamos que ter morrido, para que todos aqueles que creem nele tenham todos os seus pecados perdoados. Todos. Completamente. E esse Jesus não somente morreu, mas ele também ressuscitou e está agora à direita de Deus, intercedendo por todos aqueles que nele creem. Beleza, Claudinei?
Até aqui tudo certo? Então vamos lá. Da gratuidade da salvação, ou seja, a salvação é pela graça, e a salvação é de graça, ninguém pode cobrar nada. Cremos que as bênçãos da salvação, está entendendo, Lucilene? Está claro? Cremos que as bênçãos da salvação cabem gratuitamente a todos por meio do Evangelho, que é dever imediato de todos aceitá-las com fé obediente, cordial e penitente, que nada impede a salvação, ainda mesmo do maior pecador da terra, senão a sua perversidade inerente à voluntária rejeição do Evangelho, a qual agrava a sua condenação. Pessoal, vocês conseguem enxergar ali as letras? Está pequeno, né? Puxa vida, ficou pequeno, rapaz. Bom, mas vamos lá. O que nós cremos? Que a salvação é pela graça, ela é de graça, e ela deve ser oferecida a todos os homens, sem distinção. E que é obrigação de todo homem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é uma opção, é um dever de todo homem diante do Evangelho. E a única coisa que pode impedir uma pessoa de crer em Jesus, uma pessoa de se converter a Cristo, é a sua própria dureza de coração. Certo? Então o que pode impedir uma pessoa de se converter a Cristo? O coração duro. É isso. Coração duro. Se você ainda não se rendeu a Cristo, é porque o seu coração ainda está duro. E você precisa quebrantar o seu coração. Você precisa se arrepender, crer em Jesus e se entregar a Ele sem reservas. Certo? Da graça da regeneração, artigo 8º. Regeneração, a gente fala de regeneração, pô, mas que negócio é esse? Regeneração nada mais é do que o novo nascimento. É o que Jesus ensina. Vocês já ouviram falar do novo nascimento? Já? Já falaram lá na classe? Falaram? Sobre o novo nascimento? Não? Então você vai ouvir agora. Da graça da regeneração do novo nascimento. Então vamos lá. Quem conseguir ler, lê comigo. Cremos que os pecadores, para serem salvos, precisam ser regenerados. Isto é, nascer de novo. Que a regeneração consiste na outorga ou na concessão de uma santa disposição à mente, e que isso se efetua pelo poder do Espírito Santo, de um modo que transcende a nossa compreensão, em conexão com a verdade divina, de maneira a assegurar-nos a nossa obediência voluntária ao Evangelho, que a evidência da regeneração transparece nos frutos santos do arrependimento, da fé e da novidade de vida. Resumindo, para que alguém seja salvo, essa pessoa precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é a obra do Espírito Santo, aonde ele dá vida ao nosso espírito que está morto no pecado. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá vida ao nosso espírito que está morto no pecado. Ele sempre faz isso em conexão com a palavra de Deus. Isso. Senta aí, seu Antônio. Ele sempre faz isso em conexão com a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, viu, dona Conceição? Ele sempre usa a palavra de Deus para, através dela, ele nos dar o novo nascimento, ele nos fazer novas criaturas. E qual que é a evidência? Como é que eu sei se eu sou uma nova criatura ou não? Vida transformada. Vida mudada. Se eu nasci de novo, eu vou começar a viver uma vida de fé em Jesus, uma vida de constante arrependimento. Eu vou viver em novidade de vida. Eu posso falar que nasci de novo, que nasceu de novo, mas enquanto não tiver
uma vida de arrependimento, uma vida de fé, e andar em novidade de vida, viver como uma nova pessoa em Cristo Jesus, será que nasceu de novo? Provavelmente não. É aí que está a questão. Então nós nunca podemos nos esquecer dessa doutrina, a doutrina do novo nascimento. Certo, Suzana? Tranquilo? Então vamos lá. Da harmonia entre a lei e o evangelho. O que nós cremos a respeito da harmonia entre a lei e o evangelho? Cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável de seu governo moral, que é santa, justa e boa, e que a incapacidade atribuída pelas Escrituras ao homem decaído, lembra que o homem caiu? Ao homem decaído, para cumprir os seus preceitos, deriva inteiramente do amor que ele tem pelo pecado, e que um dos grandes objetivos do Evangelho e dos meios da graça, relacionados com o estabelecimento da igreja visível, é o de libertar os homens do pecado e restaurá-los através de um mediador, a obediência sincera à santa lei. Vamos fazer uma comparação. O que é a lei e o que é o evangelho? Muitas vezes a gente ouve falar disso, mas não sabe o que é. O que é a lei e o evangelho? Vamos comparar que a lei de Deus, que está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, eu não vou agora pedir para você repetir os 10 mandamentos, vou deixar para uma outra ocasião. Tá bom, Misael? Deixa para a próxima essa. Mas um resumo da lei de Deus, 10 mandamentos. A lei de Deus é o prumo. Quem aqui já viu o pedreiro trabalhar? O pedreiro, quando ele vai levantar uma parede, e seu filho? Como você chama? André, você sabe, o pedreiro quando vai... E você, como você chama? Juliana, e você? E você? Beleza. Então o pedreiro vai construir, vai levantar uma parede, ele sempre vai usando o prumo para quê? Para saber se a parede está torta, está reta, está bem feita. A lei de Deus é a mesma coisa, a lei de Deus é o prumo. A lei de Deus, ela nos traz a vontade de Deus. E toda vez que a gente compara a lei de Deus com a nossa vida, é igual quando o pedreiro bate o prumo na parede. O que a gente vai ver? A parede está torta. Diante da lei de Deus, sempre a nossa vida está torta. Sempre está torta. Pega um dos mandamentos, não adulterarás. Aí Jesus lá no Novo Testamento fala, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura já adulterou. Então todos nós aqui já somos tortos. Certo? Todo mundo torto. Só que o prumo conserta a parede? Não conserta. A lei não salva, a lei não transforma, a lei não conserta. A lei, ela nos revela a vontade de Deus e ela mostra que nós somos pecadores. Ela mostra que a parede está torta. Mas o evangelho conserta. É aí que está a diferença. A lei fala, não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. Mas o fato de saber disso, muitas vezes não impede a gente de fazer. Mas o que o evangelho faz? O evangelho traz o perdão. O evangelho traz a restauração. O evangelho traz a transformação. Por quê? Eu não posso obedecer à lei de Deus. Eu sou uma parede torta. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para quê? Para levar sobre ele o meu pecado e para que pelo seu poder ele possa consertar a minha vida. Então a única coisa que pode trazer a parede de volta no prumo é o evangelho. Então essa é a diferença. Então, talvez algumas pessoas falem assim, ah não, mas hoje nós somos evangélicos, nós somos crentes, então a gente não precisa mais da lei de Deus. A lei de Deus era lá no Velho Testamento, era lá para o povo de Israel. Conversa. Porque a lei de Deus continua em vigor hoje. E o evangelho vem para fazer o quê? Ele vem para nos libertar, para que nós possamos obedecer à lei de Deus. Ou seja, viver uma vida de santidade. Então é isso que nós cremos aí, da diferença da lei e do evangelho. Irmãos, não tem tanta coisa maravilhosa? Da igreja. Quem aqui crê na igreja? Você crê? Você crê na igreja de Deus? Você crê na comunhão dos santos? Crê? O que nós cremos? Cremos que uma igreja visível de Cristo,
é uma congregação de crentes batizados, que se associam por um pacto na fé e comunhão do Evangelho, que observam as ordenanças de Cristo e são governados por suas leis, que usam os dons, direitos e privilégios a eles concedidos pela palavra, que seus únicos oficiais, segundo as Escrituras, são os bispos ou pastores e os diáconos, cujas qualificações, direitos e deveres estão definidos nas epístolas a Timóteo e a Tito. Cremos na igreja, mas o que é uma igreja de verdade? Uma igreja de verdade, ela é uma congregação de crentes batizados, que nasceram de novo, que professaram a sua fé em Jesus e que foram batizados nas águas. E isso é importante você saber, que enquanto você não é batizado nas águas, você ainda não pode ser membro da igreja. Por isso que nós temos o discipulado. Para quê? Para que você possa se preparar para ser batizado e se tornar membro de uma igreja local. Certo? Então a igreja é uma congregação de crentes batizados que tem um compromisso entre si. Tem um pacto entre si de amarem a Deus e servirem a Deus juntos, de batalharem juntos pelo Evangelho. Então não existe negócio de você ser da igreja e não ter compromisso. Porque ser parte da igreja requer um pacto. Irmãos, e nós temos uma infinidade de referências bíblicas para cada um desses artigos aí. Mas não dá tempo da gente ler aqui. Depois, nós podemos fornecer para os irmãos, colocar na internet, para os irmãos ter acesso para conhecer essa declaração de fé e poder consultar os textos, que não são poucos, né? Joia! Mas que mais que uma igreja é? Primeiro, ela é uma congregação de crentes, nascidos de novo, batizados, que tem um compromisso entre si, que tem comunhão entre si, tem algo em comum e que também observam as ordenanças da igreja. Quais são elas? Ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Então não existe igreja que não se celebre o batismo e a ceia do Senhor e que também não tenha disciplina nessa igreja. O que é disciplina? Significa que todos aqueles que fazem parte da igreja estão sob disciplina, estão sendo discipulados, estão sendo orientados, estão recebendo cuidado e cuidando uns dos outros. É isso que significa a disciplina da igreja, para que todos juntos nós permaneçamos na fé e andemos na presença de Deus. E os membros da igreja usam os seus dons, servem uns aos outros, e os únicos oficiais bíblicos da igreja são os pastores, ou presbíteros, ou bispo, que é a mesma coisa, e os diáconos, especificados de acordo com as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. E você vai ver que lá na Bíblia não tem pastora, na Bíblia não tem bispa, na Bíblia não tem apóstola, não tem. Na Bíblia tem o quê? Pastores e diáconos. Diaconisas até pode ter, tem uma abertura, né, bíblica para diaconisas. Agora, para o ministério pastoral feminino, biblicamente não existe essa abertura. Então nós não reconhecemos pastoras na igreja, mas nós respeitamos aquelas irmãs que são reconhecidas como pastoras lá nas suas determinadas congregações. Tá certo? Isso, irmãos, porque não, que a gente não gosta disso, né? Porque nosso negócio é a Bíblia, é a palavra de Deus. E na palavra de Deus não há precedente para ministério pastoral feminino. Os irmãos vão ver que no Novo Testamento você não vai encontrar isso. Tá bom? Do sábado cristão. Hoje é o sábado cristão. Cremos que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, ou sábado cristão, e que deve ser consagrado a propósitos religiosos, com a abstenção de todo trabalho secular e recreações mundanas, e pela observância piedosa de todos os meios de graça, quer privados, quer públicos, e também pela preparação para aquele repouso que resta para o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, o dia que Deus tinha ordenado para o seu povo guardar era o sábado.
Era o 7º dia da semana. Mas no Novo Testamento isso mudou. E mudou por quê? Mudou por causa da ressurreição de Jesus. Porque os cristãos então passaram a se reunir e considerar como o dia do Senhor o domingo. Tanto é que quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João, quando ele tem a visão do Apocalipse, ele diz que ele teve essa visão no dia do Senhor, que era o domingo. Então nós cristãos, o nosso sábado cristão, ele é o domingo, primeiro dia da semana. E o que nós devemos fazer nesse dia, irmãos? O próprio nome já diz, ele é o dia de quem? Dia do Senhor. Então, irmãos, se nós somos realmente observar certinho, é o dia do Senhor, então esse dia eu tenho que reservar para quê? Para eu me reunir com os meus irmãos, para a gente estudar a palavra de Deus, para termos comunhão, para servirmos uns aos outros, para descansar também. Você tem que descansar um dia. Mas por que não fazer uma visita para um doente no domingo? Por que não fazer uma obra de misericórdia no dia do domingo? Jesus não era recriminado porque ele curava no sábado? Mas hoje nem no domingo nós estamos curando. Né? Então, o domingo, irmãos, é o dia do Senhor. E hoje, infelizmente, muitos crentes não levam a sério o dia do domingo. Você já pensou se todo crente levasse a sério o dia do domingo? Se todo crente viesse no domingo, não, domingo é dia de eu ir para a escola dominical, eu participar no culto. Olha, domingo eu vou fazer uma visita para um doente, eu vou evangelizar uma pessoa no domingo. Você já pensou o quanto que nós não conseguiríamos fazer para a glória de Deus? Domingo, mas aí você vai falar, poxa, mas eu trabalho de domingo. O Edivaldo está trabalhando hoje. Irmãos, isso é perfeitamente justo. Ele precisa trabalhar. Porque se eu vou lá pagar as contas dele depois, né, Yolanda? A Yolanda ainda ajuda o Edivaldo, né? Eles trabalham os dois juntos lá. Mas tem dia que eu sei que até a Yolanda precisa trabalhar. O Beto hoje, ele já foi na loja, Beto. Já veio da loja lá, ó. E veio aqui para a escola dominical. Irmãos, nós temos que ser equilibrados, ser flexíveis. Você precisa trabalhar? Agora, se você não tem nenhum impedimento para o dia do domingo, então, irmão, não cria outros impedimentos. Alguma vez você vai viajar? Claro, né? Então você viajou. Mas por que, se você viajou para um determinado lugar, por que não procurar uma igreja lá para você congregar lá com os irmãos? Por que não? Então, irmãos, nós deveríamos levar muito mais a sério o dia do Senhor. Levar muito mais a sério. Temos irmãos que precisam trabalhar? Temos. Mas o que for possível de você arrumar sua vida para você ficar com o seu domingo livre, para você poder servir o Senhor, você poder descansar também, né, Marilza? Tem que descansar, Marilza. Todo dia lá na ótica não é brincadeira não, né? Ailton, tem que descansar. Tem um momento que você vai dar, depois do almoço, né? Dar aquela dormidinha básica, né? Isso é importante. Mas não deixemos de levar em consideração o dia do Senhor. Do governo civil. Será que nós somos anarquistas? Será que nós somos desobedientes ao governo? Não. Por quê? Cremos que o governo civil é de ordenação divina para os interesses e a boa ordem da sociedade humana, e que os magistrados devem ser objeto de nossas orações, bem como devem ser conscientemente honrados e obedecidos, exceto exclusivamente nas coisas que se opõem à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência e o príncipe dos reis da terra. Então nós obedecemos às autoridades civis e sabemos que elas são ministros de Deus para o nosso bem. Seja o PT, seja o PMDB, PSDB, seja lá o que for. Nós somos submissos às autoridades e devemos orar por elas. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, quando lá em 1 Timóteo ele fala que nós temos que orar pelas autoridades, quem era autoridade na época era Nero. Era Nero. Um homem mau,
que botou fogo em metade da cidade de Roma, jogou a culpa nos cristãos, para os cristãos serem perseguidos e mortos. Mas Paulo ainda fala: orem por eles, para que nós possamos ter uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Agora nós vamos desobedecer com tristeza, quando as autoridades civis quiserem que nós façamos alguma coisa que contraria aquilo que Deus nos ordena na sua palavra. Aí a gente vai falar como disse o apóstolo João e o apóstolo Pedro, quando eles receberam a ordem dos líderes judeus para não pregar a respeito de Jesus. E eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha, minha irmã, você lembra quando Pedro e João, eles chegaram numa determinada cidade lá, que o povo rejeitou Jesus, aí eles falaram: Senhor, se o Senhor quiser, Senhor, nós vamos orar que nós vamos mandar fogo em cima dessa cidade. Aí Jesus fez uma perguntinha básica para eles: de que espírito sois? A pergunta que Jesus fez. Né? De que espírito sois? Foi a pergunta que Jesus fez, né? Sim, assim, mas irmã, você sabe o que a gente não pode deixar de levar em consideração? Que por mais corrupto que um político seja, ele é uma pessoa que, criada por Deus, a imagem de Deus, que caiu, é uma pessoa criada por Deus, mas que é um pecador, e que precisa da graça de Deus, como qualquer um de nós. E se ele está vivendo daquele jeito, é porque ele precisa ainda mais da graça de Deus até do que outros. Irmãos, é difícil para a gente isso, mas nós temos que ver as pessoas de acordo com o que a Bíblia fala. Por exemplo, um ladrão, um criminoso, estuprador, todo mundo tem raiva, tem bronca. Mas a gente, como cristão, nós não podemos esquecer que ele é uma pessoa que precisa de Cristo assim como nós precisamos. E nós somos tão pecadores quanto ele. Pode falar, irmão. Deus já avisou ele antes, né? Com certeza. Deus está amolecendo. Eu entendo ela, também entendo. É. Nós temos que cumprir o nosso ministério profético. É. Amém. 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 Sim, é. Mas tem a safadeza deles mesmo, também, viu? Tem os príncipes, mas tem a safadeza deles também. É. Que acha que anda certo, né?
Exato. Aí o irmão falou, é convencido pelo Espírito. Por isso que a gente tem que orar. E não é de hoje também. É. Desde o descobrimento. Sim, devemos, é isso aí. Sim, temos que orar por isso. Sim. É. Que Deus ouça a sua oração. Então, irmãos, vamos continuando aqui. Vamos para o próximo, do mundo vindouro. O que nós cremos a respeito do futuro do mundo vindouro? Cremos que se aproxima o fim do mundo. Que no último dia Cristo descerá dos céus e levantará os mortos do túmulo para a recompensa final. Que ocorrerá então uma solene separação. Que os ímpios serão entregues à punição sem fim e os justos à bem-aventurança para sempre. E que esse julgamento, baseado nos princípios da justiça, determinará o estado final dos homens no céu ou no inferno. Então, irmãos, de certo modo, você pensa que toda essa bagunça que a gente está vendo vai se resolver? Não vai. Quando que vai resolver? No dia em que Jesus voltar. E o Senhor, então, Ele vai fazer justiça e Ele vai separar os cabritos das ovelhas. Nós cremos nisso. E os cabritos vão para a punição sem fim, e aqueles que foram justificados pela fé em Jesus, a bem-aventurança eterna para sempre. Certo? Então, meus amados irmãos, essa doutrina é muito importante, porque a gente sabe que haverá um dia de juízo. Hoje, muitos aí estão pintando e bordando, mas haverá um dia de juízo e cada um dará contas de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta do seu filho, nem o seu filho de você. Você não vai dar conta do seu vizinho, nem do seu patrão e nem dos políticos que estão lá em Brasília. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E o único modo de nós sermos vitoriosos nesse juízo é crendo em Jesus, confiando em Jesus, nos arrependendo e confiando nele, permanecendo nisso. Diga. Eu acho que nós vamos chegar lá. Mas a Bíblia ensina o seguinte. Então, mas a Bíblia ensina o seguinte. O crente, a pessoa que é crente em Cristo Jesus e morre, a Bíblia fala que o seu espírito, essa pessoa, Paulo já falava, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então você morreu, sua alma, seu espírito vão imediatamente estar com Cristo e o seu corpo vai para a sepultura. Já vai lá para o inferno e o seu corpo vai para a sepultura também. Aí no dia em que Jesus voltar, o que vai acontecer? Não exatamente no dia da vinda de Cristo vai haver a primeira ressurreição. Que o que é essa ressurreição? Que os corpos dos crentes serão levantados da sepultura ou de onde tiver, será glorificado e se unirá ao seu espírito. Quem está com Cristo, o seu corpo, na verdade, você vai acabar encontrando com você mesmo. Só que aí nós vamos ressuscitar e ser glorificados para viver para sempre com o Senhor. Agora os ímpios, o que vai acontecer? O ímpio, quando o ímpio morre, sua alma já vai para um estado de tormento no inferno e o seu corpo vai para a sepultura. Quando chegar o momento da segunda ressurreição, a primeira ressurreição é para a vida. A segunda ressurreição é para a morte, para o juízo, para a condenação. Então o corpo do ímpio também vai ressuscitar, vai se unir ao seu espírito, só que ele vai ressuscitar para perecer no inferno eternamente.
Essa que é a diferença. Agora, os crentes vão ressuscitar, vão ser glorificados. E aí a palavra de Deus também fala que o Senhor ele vai transformar os céus e essa terra que nós vivemos. E nós então viveremos em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não sei se eu consegui ser claro para você. Tá? Então a gente tem uma diferença no estado intermediário, né, que é chamado estado intermediário, que é o período entre a morte, a nossa morte e a segunda vinda de Jesus. E depois um outro estado depois da vinda de Cristo. Mas nós vamos ainda em outras ocasiões, vamos ver com mais detalhes. Na nossa apostila de discipulado nós temos. Beleza, então nós vimos aí o que nós cremos que está alinhado com o cristianismo histórico. Tá todo mundo, Miriam, está viva? Todo mundo aí? Alguém tem alguma pergunta, Dona Conceição? É fácil, né, sua pergunta? Então tá. Isso. Se eles não confiam exclusivamente em Jesus e na sua graça para a salvação, entra no caso de Gálatas, né? Dos crentes gálatas lá que deixaram a fé em Jesus e começaram a depender das suas obras. A salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fora isso, não tem salvação. Não, eles acham que praticam, mas não praticam. Quem consegue praticar perfeitamente todos os mandamentos de Deus? Ninguém. Só Ele cumpriu por nós. Lógico, é uma dádiva. É um presente. A única coisa que nós temos que fazer para a salvação é receber essa dádiva de Deus em Cristo Jesus. É um dom de Deus. A salvação não é uma coisa que a gente conquista. Não. Ela é um dom de Deus, que nós recebemos unicamente pela fé em Cristo Jesus. E aí nós vamos entrar aqui na questão do protestantismo histórico, né? Aqui na nossa declaração de fé, o que nós cremos, por exemplo, que é diferente dos católicos? Que é as escrituras como a única autoridade infalível, a justificação unicamente pela fé em Cristo, o arrependimento e a fé como dons da graça de Deus, a ênfase na soberania de Deus na nossa salvação e na perseverança dos santos, ou seja, que aqueles que creem em Jesus, que são verdadeiramente convertidos, perseverarão até o fim. Das Escrituras, o que nós cremos a respeito da Bíblia? Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, que é um tesouro perfeito de instrução celestial, tendo Deus por seu verdadeiro autor, que tem por objetivo a salvação dos homens, que seu conteúdo é a verdade sem qualquer mescla de erro, que revela os princípios pelos quais Deus nos julgará e por isso é e continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã e o padrão supremo pelo qual toda conduta, credos e opiniões dos homens devem ser julgados. Então a Bíblia é a nossa autoridade máxima infalível, é a Bíblia. E isso é a mesma coisa que a gente dizer, não, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Falar é fácil. Aí pergunta, será que eu crio os meus filhos segundo a minha única regra de fé e prática? Será que eu creio em Deus segundo a minha única regra de fé e prática, que é a Bíblia? Será que as músicas que eu ouço, as conversas que eu tenho, os lugares que eu vou, a pessoa que eu namoro, ou que eu vou namorar, ou que eu vou casar, será que eu tenho feito todas essas escolhas, todas essas decisões, segundo a minha única regra de fé e prática, que é a Escritura Sagrada, a palavra inspirada de Deus? É aí que está o desafio. Mas qual que é a nossa autoridade? A palavra de Deus. Justificação. Cremos que a grande bênção do Evangelho, que Cristo assegura aos que nele creem, é a justificação, que esta inclui o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna, baseada nos princípios da justiça que é conferida, não em consideração de quaisquer obras justas que tenhamos feito, mas presta atenção, hein? Presta atenção.
mas exclusivamente pela fé no sangue redentor, do Redentor, e que em virtude dessa fé, a perfeita justiça de Cristo é livremente imputada por Deus, e que ela nos leva ao estado da mais abençoada paz e favor com Deus, e nos assegura todas as bênçãos necessárias para o tempo e a eternidade. Então a justificação é a grande bênção do Evangelho. O que é a justificação? A justificação é o ato aonde Deus declara como justos aos seus olhos somente aqueles que creem no seu Filho. A palavra de Deus não fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum justo, nenhum sequer. Agora, como é que eu posso me tornar um justo? Se Deus vai ser, no último dia, Deus vai separar os justos dos ímpios, então eu quero ser justo. Como é que eu, sendo ímpio, posso me tornar um justo? Unicamente pela fé no sangue do Redentor. Unicamente pela fé em Cristo e no sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Só por isso. E quando nós colocamos a nossa fé no sangue do Redentor, a palavra de Deus diz que neste mesmo momento, todos os nossos pecados são perdoados, e Deus passa a nos ver, Claudinei, como pessoas que nunca, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado, e ao invés disso nós sempre tivéssemos obedecido a Deus. Pensa nisso. Olha, pensa, medita na grandeza dessa bênção. Essa é a grande bênção. E essa bênção ela está baseada unicamente no sangue do Redentor. Unicamente no sangue do Redentor. Não no que a gente fez, ou que você deixou de fazer, ou porque você é filho de pastor, porque você é neto de pastor, porque você é isso, porque você é aquilo outro. Não. Unicamente pela fé no sangue do Redentor. Por isso que você vai ver que nós cantamos tanto a respeito do sangue de Jesus. Nós pregamos tanto a respeito do sangue de Jesus. Porque nós só podemos nos tornar justos diante de Deus pela fé no sangue do Redentor. Pode? Vai ficar de fora. Fora ficarão os ladrões, os batistas. Quem que vai entrar? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que foram justificados pela fé no sangue do Redentor. Que coisa maravilhosa demais! É. Aí você fala, eu sou justificado pela fé no pastor? Pela fé no que eu faço? Pela fé no que eu tento fazer? Quem levantou a mão? Pode falar, irmã. Segundo aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele sejamos feitos justiça de Deus. É isso aí. Glória a Deus. É tão fácil a gente cair nisso. Tão fácil.
Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aí eu pergunto para você, dentro do que a irmã falou, você não precisa responder, só pensa. Quantas vezes você já ouviu pregações sobre a justificação pela fé? Unicamente pela fé em Cristo Jesus. Agora eu vou falar para mim, quantas vezes eu preguei a justificação pela fé? Irmãos, aqui está o coração do Evangelho, o coração do cristianismo. Se a gente tirar a justificação unicamente pela fé, aí a gente vira muçulmano, budista, espírita, tudo quanto é religião, vira como qualquer outra religião. Onde é que está o diferencial da fé cristã? Principalmente na justificação pela fé. Irmãos, nós vamos parar por aqui, já deu horário, e aí no próximo domingo vai ser avisado com antecedência, nós vamos terminar o nosso assunto, o que cremos da nossa declaração de fé. Vai ter o café? Depois agora aqui nós vamos ter um café, preparado aí pelos irmãos com muito carinho para vocês. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela nossa fé. Ajuda-nos a conservar a nossa fé, conhecer a nossa fé e batalhar pela nossa fé, Senhor. A divulgar a nossa fé em Cristo Jesus. Abençoa os teus filhos e abençoa, Senhor, também esse café da manhã. Te damos graças por eles e pedimos que o Senhor cumule de bênçãos os irmãos que com tanto carinho prepararam eles para nós. Em nome de Jesus, amém.